Bom, irmãos, boa noite novamente. Também aqueles que estão nos assistindo pela internet, é um prazer e uma grande responsabilidade, né? A gente ter esse compromisso aqui de estudar um pouquinho a palavra do Senhor e transmiti-la aos irmãos da igreja. Bom, como eu tinha falado, né? A gente vai dar prosseguimento no nosso estudo, tendo um foco principalmente lá nos capítulos de Isaías 36 a 39, né? Então, os irmãos que leram em casa, que estudaram em casa, vão até conseguir participar melhor. Fizeram aí o dever de casa, a gente vai conseguir absorver melhor os nossos ensinos, né? A gente não tem tempo de ler tudo aqui, né? Então, é bom sempre que, para a gente absorver, a gente possa também estar lendo a palavra do Senhor também por conta própria, né? Até porque se eu falar alguma coisa errada aqui, né, vocês vão saber que eu falei alguma coisa errada, né? Bom, na última oportunidade que eu estive aqui, a gente falou um pouquinho sobre o reinado de Ezequias, né? A gente falou sobre Ezequias quando ele realizou aquela Páscoa, né? Lá no primeiro ano do seu reinado. Coloca aí, Lucas, pra gente. Quando Ezequias fez aquela Páscoa, lá no seu primeiro ano de reinado, né? A gente falou sobre o reino de Israel que foi destruído, né, pelos assírios, um pouco depois, né, desse acontecimento da Páscoa. E aí o próximo acontecimento que vem ali no reinado de Ezequias, né, alguns anos depois do fim do reino do norte, lá Israel, né, Samaria, acontece que a Assíria, né, que é esse grande império que estava também destruindo outros reinos ao redor, já tinha destruído Samaria, agora se voltou contra Judá, né? E Isaías 36 começa exatamente nessa narrativa, né? Essa narrativa é tão interessante, né, sobre o livramento de Ezequias ali, todo esse acontecimento, a sua doença que ele teve, né? É um texto até bem conhecido, né? E é importante a gente conhecer ele, porque não foi à toa, né, que ele é a única narrativa do Antigo Testamento que está registrada 3 vezes, né? Está registrada tanto em Reis, quanto em Crônicas, quanto aqui no livro do profeta Isaías, né? Está registrado 3 vezes. Então, a gente vai lá para Isaías, no capítulo 36. Ô, Lucas, pode passar para o próximo slide? Passa para o próximo. Isso aí. Então, como eu falei, Ezequias foi um rei muito bom, né? A Bíblia diz que antes de Ezequias e depois dele, não houve outro rei semelhante, né? Então, não houve outro rei, né? Tanto é que foi durante o reinado dele que foram transcritos muitos provérbios de Salomão, né? Se você for lá no capítulo 25 do livro de Provérbios, vai estar escrito exatamente isso, né? Então, provavelmente, aquela parte final do livro de Provérbios foi composta durante o reinado de Ezequias, né? E é o período também que Isaías estava ali já profetizando, né? Isaías profetizou já, a gente viu isso, para o pai dele, pai de Ezequias, né? O rei Acás também. Então, Isaías era o profeta principal aí nesse período, né? Ezequias, então, ele começou vendo aquele perigo da Assíria que estava cercando todas as nações em volta, ele começou a se aliar com outros povos, né? Então ele fez aliança com o Egito, aliança com a Etiópia, né, e outros povos ali ao redor. Esses povos estavam se unindo para tentar lutar contra a Assíria, que estava crescendo demais, né? E isso é exatamente o primeiro ponto que Isaías vai falar contra Ezequias, né? Isaías ele exorta várias vezes, se a gente for ver lá entre os capítulos 29 e 35, Isaías falando várias vezes contra as alianças que estavam fazendo com outros povos. Por quê? Eles não estavam tendo confiança em Deus para livrar. Estavam colocando sua confiança em outros povos, em outros exércitos, em outros homens, né, que não poderiam livrar ninguém, né? Então, Isaías, bem como outros profetas, a gente já viu falando a mesma coisa para outros reis, sempre a mesma história.
Então, Isaías fala que Judá não confie principalmente nas alianças que ele fazia com o Egito, né? Então, Isaías ele foi e fez essas alianças ali com os outros povos, né? Isaías 36, então, começa assim. E aconteceu, no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do campo do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aqui algumas Bíblias, a minha, por exemplo, aqui, tem um subtítulozinho antes do capítulo 36 escrito: a primeira invasão. Aí depois no versículo 2 tem assim: a segunda invasão de Senaqueribe ou da Assíria, né? Eles dividem isso aqui por quê? Só um comentário aqui, tá rápido. Alguns historiadores acreditam que foram 2 invasões que a Assíria fez em Judá, né? Apesar da Bíblia não dar a entender isso, né? Então eles acham que é 2 invasões porque a Assíria, os reis da Assíria não contavam o tempo igual a gente fazia hoje, igual a gente faz hoje, né? No ano tal fiz isso, no outro ano fiz isso. Eles não faziam assim, os registros que a gente tem, né? Então é muito pouco. Então alguns historiadores vão querer tirar o crédito da Bíblia, vão dizer que é 2 invasões. E acaba que alguns comentaristas acabam adotando essa ideia também, apesar da Bíblia não dar a entender que foram 2 invasões, né? O texto parece ser uma narrativa só, e é essa a visão que a gente vai abordar aqui. Provavelmente nessa época Senaqueribe não era de fato o rei da Assíria, era o príncipe ali que conduzia as invasões. Então, Senaqueribe, ele chega com esse exército e rapidamente ele toma todas as cidades de Judá. Tá caindo até as folhas aqui. E rapidamente Senaqueribe ele toma todas as cidades de Judá. Ezequias fica apenas com Jerusalém. E o que acontece? Ele vai e manda ali o seu general, né? Rabsaque aqui no texto não é o nome de uma pessoa, né? Rabsaque é como se fosse um título, né? Como se fosse um general. Então, general é o Rabsaque. Vamos botar assim. Rabsaque não é um nome. Então, esse camarada ele vai até Ezequias, né, até Jerusalém, e vai com um grande exército e para lá na porta da cidade e começa a conversar com os servos de Ezequias. Ezequias mesmo não está nessa história ainda, né? Os servos dele que saem para falar já lá com Rabsaque. E aqui a gente já tem as nossas primeiras lições. E é muito interessante a gente analisar esse texto aqui do capítulo 36, a gente vê como que o inimigo age sobre as nossas vidas ainda hoje. A gente vê no exemplo aqui do que Rabsaque falou com os servos de Ezequias. Olha só, vamos continuar a leitura no versículo 3. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta? Em que esperas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. A primeira palavra aqui de Rabsaque contra aqueles servos de Ezequias, ele estava jogando contra ele os próprios erros deles, né? Eles sabiam que Isaías já tinha falado contra isso. Eles sabiam muito bem que aquilo ali estava errado, né? Deles confiarem, colocarem sua confiança nas alianças militares que eles tinham. E aí ele vai lá e joga os próprios erros dele contra eles, né? Vocês estão vendo aí? Vocês estão confiando mesmo no Egito, que o Egito vai ajudar vocês, né? Então, muitas vezes o inimigo começa assim,
jogando os nossos próprios erros contra a gente, né? E às vezes parece que isso seria algo bom, né, para a gente identificar os nossos erros, mas a intenção dele não é essa, não é ajudar a gente a identificar os nossos erros, né? Quem fez isso foi o profeta, foi Isaías. Isaías falou isso da parte de Deus. Sempre ajudar, né? Sempre esse detalhe. Ele sempre ajudar, igual ali apontaram, né? Vocês estão andando furada, né? Exatamente. Ele sempre quer ajudar, ele nunca. Vamos dar, você vai ser igual a Deus. Próximo me adora, eu vou te enriquecer, né? Então, exatamente. Essas pequenas fechadas, né? Que às vezes não marca, mas ele bambeia o alvo. É isso aí. Então ele começa jogando a gente lá embaixo, desmotivando a gente, desmoralizando a gente, né? Aí ele vem e fala o seguinte: porém, no versículo 7, porém se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Perceberam o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, ó: vocês vão falar então, nós confiamos em Deus, né? Mas Ezequias não mandou tirar todos os altares aí? Como é que vocês estão dizendo que vocês confiam em Deus, né? Ele plantou a dúvida, não foi? Será que isso que a gente fez estava certo mesmo, né? Tirar os altares? Agora, se a gente tirou os altares, Deus não vai estar com a gente, né? Ele plantou a dúvida. Vocês dizem que confiam em Deus, mas tiraram os altares. Aí ele segue falando o seguinte: ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros, né? Então aqui ele expôs as incapacidades deles, né? Vocês não têm capacidade de fazer nada contra a grande Assíria, né? Então ele fala assim, ó: por que vocês não se rendem, né? A gente vai dar para vocês 2.000 cavalos, se é que vocês têm 2.000 pessoas para conseguir guiar os cavalos, né? Então ele fala: o cara mais fraco lá da Assíria consegue derrotar vocês, né? Então ele começa a expor as incapacidades, né? Ele fala pra gente mesmo que a gente é incapaz, né? E de fato a gente é incapaz, mas ele não fala isso para elevar, pra gente, né, buscar a Deus. Ele fala isso pra gente buscar a ajuda dele. E aí ele segue dizendo, olha só que interessante agora no versículo 10. Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra essa terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Eu acho que esse aqui foi o mais interessante que ele falou. Entenderam o que ele falou aqui? Ele falou assim, ó: foi o Senhor que me disse para vir aqui destruir vocês. Hã? Oi? Sim, nada foge do controle do Senhor. Mas aqui, quando ele fala isso, ele está falando, não é porque foi o Senhor que mandou. Se fosse o Senhor que tivesse mandado ele lá destruir eles, então ele teria tido sucesso. Ele nunca teve sucesso, né? A intenção era confundir. Por quê? O que aconteceu um pouco anos antes, que a gente já falou aqui? A Assíria foi lá e destruiu Samaria por causa de quê? Por causa dos pecados. Não foi o Senhor que mandou a Assíria destruir o reino de Israel? Então ele mandou essa mesma história para ajudar, né? Falou assim: foi o Senhor que mandou eu destruir vocês. Vocês não precisam ficar resistindo, né? Então ele diz que é punição de Deus, né? Parece até os colegas de Jó, né? Lembra dos amigos de Jó? Eles ficam falando lá: não, Jó, você, com certeza, você tem algum pecado escondido, você tem alguma coisa de errado que você fez, né? Jó fala: não, eu sou um homem justo, sou bom, né? Mas eles falam: não, você está sofrendo aí porque, com certeza,
Deus está te punindo, né? Você fez alguma coisa errada, né? Então, eles dizem que é punição de Deus. Mas a última também é bem interessante, né? Então, aí tem alguns versículos aqui que a gente vai pular, né? Que eles falam lá, os servos de Ezequias falam com ele, não, para de falar em hebraico, né? Fala em siríaco, que a gente vai entender, e o povo não. Mas como ele queria realmente desmoralizar o povo, ele estava falando em judaico lá para todo mundo ouvir, né? E aí ele fala lá no versículo 16, olha só. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Né? Muito interessante o que ele falou aqui, né? Parece até as palavras que o Senhor tinha falado já, não é? Que é levar o povo para uma terra, né? Que mana leite e mel, né? Agora ele está falando exatamente isso, né? Olha, juntem-se ao nosso povo tão poderoso, né? E a gente vai levar vocês para uma terra muito melhor, né? Ele faz uma proposta, né? Muito boa, proposta muito legal, né? Mas que é um acordo mentiroso, né? Lembra exatamente que o diabo falou com o Senhor lá no deserto, né? Se prostrado me adorares, né? Vai ter todo esse reino, né? Então ele fala exatamente isso. Ele termina com essa proposta, né? E o inimigo ele age assim conosco ainda hoje, né? Ele vai nos fazer essa proposta também, né? Depois de desmoralizar a gente, tirar a nossa própria confiança também em Deus. Mas Ezequias, é interessante notar nesse texto que Ezequias era um camarada de oração, né? E como a oração tem muitos efeitos, né, irmãos? Ezequias, toda hora a gente vê ele voltando para a oração. E aqui a gente vê que ele faz exatamente isso, né? Os seus servos não respondem nada ao Rabsaque, né? Porque Ezequias já tinha falado com eles, não dá ouvido para ele não, nem fala com ele, nem conversa, não dá conversa para ele. Eles voltam, falam com Ezequias então, ele ora ao Senhor e manda chamar Isaías. E aí Isaías fala o seguinte, 37, versículo 6. Isaías lhes disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Interessante pensar nessas palavras de Isaías aqui. Presta atenção no que Isaías falou. Ele falou que o rei da Assíria ia embora, ia voltar para a terra dele, ia ser morto. Ele só falou isso, né? E aí o que acontece exatamente depois? O Rabsaque vai embora, né? Volta para Laquis, né? Que é a outra cidade lá, e ele ouve que o rei da Assíria tinha ido embora. Né? Então, o que Ezequias pode ter pensado? O rei foi embora, cumpriu a palavra de Isaías, né? Ele vai embora e vai ser morto lá. Mas isso aconteceu aqui? Não. Né? Isso não aconteceu aqui. O rei da Assíria, ele vai, diz o texto aqui, que ele vai fazer guerra contra a Etiópia, né? Que é o outro aliado que estava vindo para ajudar Ezequias, né? Que são os aliados ali dele. Só que aqui no meio do capítulo 37... está o capítulo 38. O capítulo 38 ele está depois aqui, a história da doença de Ezequias. Só que a história da doença de Ezequias provavelmente acontece no meio do capítulo 37, né? Apesar de estar escrito depois. Né? Como assim? Ezequias reinou 39 anos. 39 anos. Depois do episódio do capítulo 38, ele viveu quantos anos? Quem leu? Né? 15 anos, né?
39 menos 15. Hã? 20. Hã? Ele reinou 29 anos. Vocês estão falando 24. Ele reinou 29 anos. Ele reinou 29 anos. Então, 29 menos 15, 14, né? Então, tá... E isso aqui aconteceu em qual ano do reinado dele? Estava lá no início do texto, 36. No ano 14º, né? Do rei Ezequias, né? Então, isso aconteceu no mesmo ano. Agora, aconteceu antes ou depois? Provavelmente antes, né? Porque a gente vai falar assim que a gente lê, né? Então, a gente vai lá para o capítulo 38. Né? O capítulo 38 começa dizendo que naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Presta atenção no contexto geral, né? Isaías tinha falado que o rei ia embora e ia morrer. O rei foi embora, mas foi fazer guerra contra o aliado de Ezequias. Aí Isaías volta, Ezequias fica doente, Isaías volta e fala com ele: ó, Ezequias, você vai morrer. Imagina o que Ezequias pensou agora. Ué, mas eu não ia ver Jerusalém ser salva, né? Então ele vai destruir mesmo Jerusalém? Ezequias, então, com certeza, ficou sem chão. Porque eu ouvi as palavras do inimigo, né, de Rabsaqué, intimidando, ameaçando, né? Talvez Ezequias não desse tanta importância, né? Mas ouvir essa palavra de um profeta de Deus, com certeza foi muito pior, né? Mas novamente, o que ele faz? Oração. Para ele sobra apenas uma parede, né? E ele vira o rosto para aquela parede e diz o texto que ele orou ao Senhor, né? Uma oração ali, pelo que o texto registra, bem curta, né? Tão curta que o Senhor respondeu imediatamente, né? Aqui em Isaías não fala, mas o outro texto fala, né? Se eu não me engano, em Reis ou em Crônicas. Vai falar que Isaías estava saindo ainda do palácio quando o Senhor aí chamou ele e falou: volta lá e fala com Ezequias. E aí Isaías vai e fala no versículo 5. Olha só a resposta dele. Vai e dize a Ezequias, o Senhor falando com Isaías: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Entendeu aqui por que eu falei que isso provavelmente aconteceu antes? Porque Isaías confirmou para ele o seguinte: eu vou defender essa cidade, eu vou defender Jerusalém, né? Eu vou defender contra a Assíria. Então essa era a palavra que Isaías precisava, que Isaías, né, gostaria de ouvir. Então o Senhor concedeu a ele mais 15 anos. Isso aqui eu acho muito interessante, porque tem muita gente que gostaria, às vezes, de saber o dia da sua morte, né? Às vezes, talvez ele não sabia o dia exato, né? Mas sabendo que ia viver mais 15 anos, né? Tem muita gente que gostaria de saber para, às vezes, né, aproveitar a vida aqui de qualquer jeito. Aí chega no final, né, faz alguma coisa boa ali, diz que vai para o céu, né? Eu fico pensando, o que eu faria se eu soubesse o dia da minha morte, né? Está no lugar de Ezequias, não, acho que não foi fácil, né? Você vê o tempo chegando no final, né? Imagina lá chegando, faltando 2 anos, faltando 1 ano. Será que eu fiz tudo que tinha que ser feito, né? Quando o ano vai acabando, sabe? E a gente vai vendo, tem um monte de coisa para fazer, você não conseguiu fazer, sabe? Vai acabar o ano, mas você tem a expectativa. Mas já vem começa de novo, mas tem a expectativa que vai acabar, você tem que cumprir com umas metas, né?
E é muito agoniante mesmo essa situação, sabe? Porque Ezequias não era um cara qualquer, era um rei, e muito bem, né? Você vê que ele, o rei da Babilônia vai para lá, ele viu o reino, né? Toda a fartura, toda a fortuna, todo o reino, né? Aquele movimento todo, ele está vendo que, né, o dia vai acabar chegando. 10º ano, 13º, 14º. Deus. Isso nos leva a pensar em como que a gente está aproveitando o nosso tempo aqui, né? Será que a gente aproveita o nosso tempo, né, sabendo que a gente um dia vai partir, né? Às vezes a gente não sabe o nosso dia, né? Pode ser amanhã, pode ser hoje ainda, né? Será que a gente está aproveitando de acordo com o que o Senhor quer de nós? É uma bênção muito grande do Senhor, saber o dia da partida. Você pode ver com uma expectativa melhor, né? E outro ponto importante, Ismael, não tinha assim uma promessa de pós-vida. Nós temos informação precisa sobre pós-vida. Como será a pós-vida? Essa informação precisa. Então, que nos traz, que pode nos trazer alento, conforto, né, para esse momento da partida. Então, nós temos a informação precisa. Quando eu falo que Salomão, grande conhecedor, mas ele não tinha noção dessas coisas, cara, da profundidade que a gente tem, da eternidade, da salvação, das coisas, entendeu? Então, essa casa aí não tinha essa noção, mas tem para ficar mais tranquilo. E um detalhe interessante aqui nesse texto aqui que a gente leu, né? Na verdade, nesse texto aqui também não vai falar, mas no texto, acho, se não me engano, de Crônicas ou no de Reis, vai falar exatamente isso. Isaías falou com ele: qual sinal você quer que eu dê? Né? Que o relógio, a sombra do relógio, avance ou volte, retroceda 10 graus, né? Aí, com certeza, Ezequias falou assim, né? Não, avançar é fácil, né? Fácil não, né? Quero ver ele fazer isso, né? Não é fácil, né? Mas é o mais natural, né? É mais natural de acontecer, né? Mas ele falou, não, faz o mais difícil, então, já que você propôs, né? Faz retroceder, né? E aí, a sombra retrocede 10 graus. É interessante a gente lembrar do que eu falei aqui alguns meses atrás. Lembra de quando Acais estava passando por uma situação parecida, né? Acais, esse que construiu o relógio, né? Esse que era pai de Ezequias, ele passou por uma situação muito parecida, né? Estava cercado de inimigos e Isaías foi lá falar com ele. E o que Isaías falou com ele? Fica tranquilo, Deus vai livrar o povo, né? Aí ele falou o que depois? Pede um sinal, Acais. Pede um sinal, qualquer coisa, mais difícil que você quiser imaginar, você pode pedir que o Senhor vai te dar esse sinal, né? Aí o que Acais falou? Não quero sinal. Não quero sinal porque eu não quero tentar a Deus, né? Na verdade, não era nada disso, né? Ele não queria o sinal porque ele não queria dar ouvido ao que Isaías tinha para falar, né? Ele não queria deixar-se levar pelas promessas de Deus, né? É interessante porque com Ezequias acontece exatamente o oposto, né? Ezequias não falou, não vou tentar o Senhor, não, tá bom, sua palavra vai me bastar, né? Falou, não, faz o mais difícil aí então, né? Então o relógio retrocedeu 10 graus, né? Aí Ezequias, então, ele é curado, né? E ele escreve aqui um salmo, né? Tem um salmo aqui no meio aqui do capítulo 38, né? A gente não vai ler, mas é um salmo realmente muito bonito, né? que Ezequias escreve aqui. Alguns acreditam que ele seja o autor do Salmo 116, né? Tem um teor bem parecido com esse escrito aqui desse salmo que ele escreve aqui, né? Então, ele é curado. Aí a gente volta lá no capítulo 37, né? Porque aí volta a narrativa. Lembra que o Senhor falou com ele, ó, vou livrar essa cidade, vou livrar Jerusalém. Aí então, Ezequias recebe uma carta, né? Recebe uma carta do rei da Assíria, né? Falando com ele aquelas mesmas palavras, né? Não se engane,
Deus não vai te livrar, porque os deuses das outras nações não livraram as outras nações. Mas mal sabia ele, né, que o Senhor é um Deus diferente, né? Ou, aliás, ele é o único Deus, né, que tem poder. E aí, Ezequias, o que ele faz novamente? Ele vai orar, né? Novamente, ele vai orar ao Senhor, né? Está relatado lá no versículo 16 do capítulo 37. Depois que ele ora, Isaías volta então para falar com ele. E aí Isaías vai falar com ele, ó, lá no versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Aí a gente vai pular lá para o 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É o que acontece depois, a gente, acho que todos aqui já vão saber, né? Lá no versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Só um detalhe que essa parte final aqui, né? Senaqueribe, na verdade, ele morreu vários anos depois, do jeito que está relatado aqui, mas não foi imediatamente assim depois que aconteceu esse episódio aqui. Ele vai morrer muitos anos depois. Então aqui realmente acontece a palavra que o Senhor tinha falado com Isaías, né? Ele protegeu a cidade, né? O exército da Assíria já estava todo ali preparado, ali em volta, né? Cercando Jerusalém. E aí o anjo do Senhor passa lá e fere a 185.000. E quando eles se levantaram, na verdade já eram todos mortos, né? Encontraram todos o exército de Senaqueribe todo morto lá. Aqui só um comentáriozinho, né? Sempre que a gente lê essa passagem, né? Tem sempre aquelas pessoas que falam assim, como um anjo, né? O poder de um anjo, né? Que é muito grande, né? Um anjo só matou 185.000 pessoas, né? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado ao falar assim, né? Porque não foi o anjo que fez isso, né? Duas coisas, né? Primeira coisa, não foi o poder do anjo que fez isso, né? Foi o poder de Deus, né? É a mesma coisa que se eu falasse assim, Moisés abriu o mar vermelho, deve ser muito poderoso, né? Será que todo mar que Moisés vai, ele consegue abrir? Será que se ele for lá em Santa Clara, ele consegue fazer o mar abrir? Então o poder não está em Moisés, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, né? Então, se eu falar que um anjo matou 185.000 pessoas, o poder está no anjo? Não está no anjo, né? Está naquele que enviou o anjo, né? Anjo significa o quê? Enviado, né? Anjo, a palavra anjo significa enviado, né? Então, o poder está naquele que envia, não no anjo em si, né? Difícil a gente falar que um anjo é muito poderoso, né? Por causa disso. Claro que
dá para dizer que é sim, mas não nesse sentido. O outro ponto que eu queria falar é que aqui o texto diz que é o anjo do Senhor, né? E sempre que no Antigo Testamento a gente vê o anjo do Senhor, né? Normalmente esse texto está falando de uma própria representação de Deus ali. É Deus ali que está ali no texto, não é um anjo, né? Como um outro ser criado, né? Então normalmente quando o texto do Antigo Testamento coloca o anjo do Senhor, né? E geralmente, pelo menos aqui na minha Bíblia, o Senhor está com a letrinha um pouquinho diferente, né? Pelo menos aqui na minha é assim, né? O Senhor está com a letrinha um pouquinho diferente. É a teofania, é esse termo que é usado. É o próprio Deus ali em pessoa, né? Normalmente eles vão dizer que é Jesus, né? Ali. Então, é o próprio Deus ali. É por isso que aquele salmo, né, bem conhecido, né? Lá na... Como é que é o salmo mesmo? Esqueci de anotar aqui. O salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, né? É o anjo do Senhor, não é um anjo de asinha, que a gente vê na internet, né? Não é um anjo de asinha. É o anjo do Senhor, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que está ali. Porque se não fosse pelo poder de Deus, o que é um anjo, né? Um anjo não tem o poder que Deus tem, né? Então só esse comentário aqui para a gente não ficar atribuindo, né, o poder do Criador a uma criatura, né? Para a gente ter também esse cuidado, né? Mas de qualquer forma, foi um milagre incrível, né, que aconteceu ali, né? E eu estudando sobre isso, eu baixei da internet. Passa o próximo slide. O próximo, acho que... Aí. Tem um negócio chamado Prisma de Senaqueribe, né, que é um artefato antigo que ele foi descoberto, né, já tem muito tempo já, relatando ali várias conquistas, né, de Senaqueribe, rei da Síria, né. Então ele relata ali várias guerras que ele fez, terras que ele conquistou e tudo mais. E tem uma passagem lá falando exatamente sobre Ezequias, né? Olha só o que ele fala sobre Ezequias. Quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu a meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com arietes e catapultas e com ataques por minas, túneis e retaguarda eu sitiei. E lhes tomei 200.150 pessoas, grandes e pequenos, homens e mulheres, mulas e jumentos, camelos, gado e ovelhas sem número. Eu tomei e contei como espólio. O próprio Ezequias, como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, sua cidade real. Suas cidades, as quais eu espoliei, cortei da sua terra, e a Mitinte, rei de Asdod, Pade, rei de Ecrom, e Silibel, rei de Gaza, as dei. E assim diminuí sua terra, e aumentei o antigo tributo. Veio sobre Ezequias o terror da minha majestade, e os árabes e suas tropas mercenárias que ele trouxe para fortificar Jerusalém, sua cidade real, desertaram. Além dos 30 talentos de ouro e 800 talentos de prata, gemas, antimônio, joias, grandes cornélias, móveis incrustados de marfim, peles e presas de elefante, ébano, caixas de madeira, toda espécie de tesouro, bem como suas filhas, seu harém, seus músicos, as quais trouxe a mim em Nínive, minha cidade real, para pagar tributos e aceitar a servidão. É interessante que a gente lendo aí parece que ele ganhou a guerra, né? É óbvio que ele não ia contar da derrota que ele teve, né? Mas é interessante que se você for ler o arquivo todo, né, o documento todo, né, as outras ele fala: eu destruí fulano de tal, eu tomei fulano de tal, eu matei fulano de tal, né? Aqui não, ele fala que Ezequias ficou preso, mas ele não fala nada sobre ter destruído Jerusalém, sobre ter tomado Jerusalém. Ele fala assim, tomou um espólio, né? E isso o texto bíblico relata pra gente, está lá em 2 Reis, né? Que fala lá que Ezequias deu uma grande quantia de dinheiro também para Senaqueribe. Então é interessante que isso até confirma, né, o relato bíblico também. Isso mostra pra gente que às vezes a gente pode estar se sentindo como um pássaro preso na gaiola, né? Mas o Senhor tem sempre um propósito para nós. E aí a gente chega agora no capítulo 39.
é o final aqui do nosso texto. Interessante, só um comentáriozinho. Ezequias, Isaías fala que você vai sarar, você vai usar a parte de fita, daqui 3 dias você vai voltar para o templo e tal, ele falou assim, ó, mas daí teria que eu não acredito, não sinal que isso vai ser verdade. Parecido com, semelhante a Gideão, semelhante a Tomé, né? E o interessante é que quando eu vejo essas situações, eu vejo que Deus não discrimina a dúvida, a desconfiança. Né? Ele faz um movimento que vai mostrar para ele faz a soma, ele propõe 2 coisas. Ezequiel pergunta o sinal. Qual sinal que você vai me dar aí que isso é verdade? Que o governo não é de sarar, que dá para morrer. Qual o sinal? Aí Isaías vai e propõe ele, ó, você pode escolher, você vê a sombra andar para frente. Né? Então, Deus ele não discrimina a nossa dúvida. Se a gente tiver uma dúvida sincera, uma desconfiança sincera, ele vai trabalhar em nós. É muito importante esse comentário aí. Então aí a gente chega no capítulo 39. No capítulo 39, aí já vai ser algum tempo depois disso tudo acontecer, né? Mas não muito tempo, né? Quando vem diplomatas da Babilônia, vem até Ezequias, né? Para saber o que aconteceu lá, como é que esse camarada se livrou da Assíria, né? O que esse cara fez, né? Porque a Babilônia nessa época era um grande inimigo da Assíria, né? Viviam em guerra direta. Tem relatos históricos extensivos sobre isso, né? Esse camarada aqui, esse Merodach-Baladã, ele vivia em guerra contra Senaqueribe, os reis lá da Assíria. Então ele mandou lá um monte de presente, falou, eu vou mandar esse pessoal para Ezequias, né? Que esse cara, com certeza, tem um segredo aí que é bom a gente ficar do lado dele. Então, esses mercenários, esses diplomatas vão lá. 39, versículo 1. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ele queria saber mais sobre o que ele fez com o exército da Síria, né? E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. E aqui a gente já começa a perceber aquilo que antes era a confiança de Deus, né? A confiança de Ezequias em Deus, agora virou autoconfiança, né? Aqueles camaradas vêm de longe, veem que, nossa, camarada importante, esse tal de Ezequias, né? Aí, se eleva, né? Aí, vou mostrar para ele tudo que tem de melhor aqui. Ele começa a mostrar tudo que ele tem de melhor. Aí Ezequias volta lá nele e fala o seguinte: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Babilônia naquela época não era o poderio que vai ser depois, né? Na época que a gente conhece lá de Daniel, de Nabucodonosor, Babilônia não era uma grande potência ainda. A grande potência da época era a Assíria. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão,
para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Fico imaginando Isaías, depois de falar isso para Ezequias, Ezequias responder com essa: boa é a palavra do Senhor que disseste. Isaías deve ter pensado: você bateu a cabeça, ficou doido? Mas aí Ezequias completa: disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Aí aqui está explicado o entendimento que o que ele entendeu disso que Isaías falou. Antes da gente explicar isso aqui, vamos lembrar quem foi o filho de Ezequias que reinou depois dele? Manassés. Manassés começou a reinar com quantos anos? 12 anos. Então Manassés viu isso aqui acontecer? Manassés viu Judá sendo invadida? Viu o anjo destruindo o exército? Ele viu Ezequias sendo curado? Ele viu os diplomatas indo lá visitar? Manassés não viu nada disso. Manassés não estava presente nisso. Exatamente. Será que ele sabia disso tudo? De quem que era o compromisso de passar adiante isso para ele? Não era dos seus pais? De ensiná-lo, né, no caminho do Senhor? A Bíblia nos diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Então, era... Exatamente, né? Enquanto que Ezequias é dito que ele é o melhor, Manassés é dito que ele é o pior, né? E o que o Senhor tinha falado, o que Isaías falou com Ezequias que ele tinha que fazer porque ele ia morrer? Não falou com ele assim? Põe em ordem a sua casa? Será que ele fez isso? Será que ele pôs em ordem a casa dele? Parece que não, né? Parece que ele esqueceu disso depois. E isso fica muito claro aqui. Coloca pra gente 2 Crônicas 32, versículo 31. Ele vai lançar uma luz interessante sobre esse episódio aqui, ó. Contudo, no negócio dos embaixadores, os príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, Ezequias, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. O Senhor queria saber o que tinha no coração de Ezequias de verdade. E aí ele mostrou aqui para Isaías o que tinha no coração dele. Isaías falou com ele, ó: vai ter um tempo que tudo que vocês juntaram, tudo que vocês acumularam, vai ser levado para a Babilônia. Até os seus filhos, né? Os filhos dos seus filhos vão ser levados também para a Babilônia. E aí o que ele respondeu? Muito bom, muito legal, né? Eu não vou estar aqui mais. Não vai ser problema meu. Eu não vou estar aí para ver isso acontecer, né? Porque nos meus dias vai ter paz, vai ter prosperidade. É interessante esse versículo aí, porque tem até uma música que se canta que todos têm a mesma expressão quando sente dor. Quando sente dor, as pessoas têm uma tendência a ser mais devota ao Senhor. Então, na prosperidade, você vai ver a fidelidade ao Senhor. Porque na dor, as pessoas vão ser fiel ao Senhor, né? Então, a prosperidade dele trouxe à tona o que realmente ele era. Porque na dor, na dificuldade, o clamor é maior, né? Na dificuldade, então na bonança, né? Você vai perceber quem realmente a pessoa é. Então, dá a entender isso aí. Então, quando ele estava na prosperidade, ele vai lá. Eu tenho uma colocação nessa passagem, ó, que o sentir inveja é muito demais. Sentir inveja das pessoas. A Bíblia condena.
Mas provocar inveja é pior ainda. Só que já entender que Ezequias ele quer provocar inveja. Aqui ó, nosso rei, tá, tudo aí, ó. Porque a Babilônia não tinha aquela potência ainda. Ele fala, vou pilhar esse povo que aí, mas tesouro, armamento de guerra, tudo aí, ó. Então, irmãos, o reinado do melhor rei de Judá foi o ventre que gerou o cativeiro babilônico. Foi no melhor rei de Judá que foi gerado esse cativeiro. O que aconteceu com Manassés? Foi um péssimo rei. O que aconteceu? Ele foi preso e foi levado para onde? Para a Babilônia. Ele Isso. Ele voltou porque se arrependeu, mas ele foi levado preso para a Babilônia. É. É. E o Manassés, ele foi o único rei que foi levado cativo e voltou. O reino. Todo rei que foi levado cativo. Manassés, ele volta. Vê ali a misericórdia e graça do Senhor na vida de Manassés. Misericórdia, né, é não receber aquilo que a gente merece. E graça é receber aquilo que a gente não merece. Manassés voltou porque ele se arrependeu. Mas olha o que Jeremias vai falar. Jeremias 15:4. Muito depois, né? Jeremias vai falar isso. Né? Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, os pecados de Manassés foram que geraram ali o cativeiro babilônico. Né? Então, o resultado, né, desse descaso de Ezequias, né, tudo isso porque Ezequias não deu ouvido ao que o Senhor falou com ele, né, pôr em ordem a sua casa, né, gerou todo esse problema. Né. Então, que o Senhor também nos ajude, né, a levar para nós mesmos essa lição. Né. Quando ele fala com Ezequias para colocar em ordem a sua casa, ele não estava falando simplesmente da casa dele, da família dele. Né? Ele estava falando também da casa do reinado, da casa de Judá. Né? Isso, do reino também. Né? A casa de Judá, como a Bíblia coloca. Né? Mas tem muitas coisas que a gente às vezes luta bastante, né, para colocar em ordem. Né? A nossa carreira, que a gente tenta colocar em ordem, né? Talvez conseguir um emprego melhor, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos aqui de amizades que a gente coloca em ordem. Mas será que a gente tem colocado a nossa casa em ordem? Mas então, irmãos, talvez essa seja a missão mais importante que o Senhor esteja nos dando hoje. Né? Talvez colocar em ordem. Não é isso? O espiritual, a nossa vida espiritual,
a nossa vida secular também. Abrange aí a nossa vida total. E que a gente tenha também uma preocupação em passar isso adiante, né? Que a gente não faça como ele fez, né? Descaso, né? Aqueles que vierem depois, eles que aprendem do seu jeito, né? Não. O que a gente tem feito pelas gerações que virão, né? Às vezes a gente fica preso naquela questão de que o arrebatamento deve estar quase acontecendo, né? Então, tô tranquilo, né? Daqui a pouco eu tô subindo. Né? E a gente se esquece, né? Tem muita gente ainda precisando ouvir de Jesus. Então, que a gente possa ter esse compromisso também, né? E que a gente não possa esquecer disso, né? Pôr em ordem a nossa casa. Não a nossa família apenas, né? Mas tudo que está em nossa volta. Então que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.